Aleluia! Louvado e agradecido é o nome dos reis, do Senhor dos senhores, daquele que vive e que reina para todo o sempre. Você que está entrando aí, sejam todos acolhidos nesse canal, sejam todos bem-vindos e bem-vinda, sejam todos bem-vindos e que Deus te abençoe onde quer que você esteja, que Deus te abençoe e te livre de toda maldição, te livre de todo mal, te livre dos homens sanguinários, da peste perniciosa, dos homens perdidos, das balas perdidas, dos assaltos e de toda a investida maligna contra a tua vida, contra teus entes queridos. Não venha prosperar, não venha prosperar, porque Deus fala que arma forjada, preparada dentro do inferno, não prospera contra a igreja dele. Eu toco nessa tecla direita e o Satanás começa a ciscar. Por que ele cisca? Porque ele sabe realmente que não prospera. Ele pode levantar quem quiser levantar, ele pode querer usar quem quiser usar para te prejudicar, mas você pode ter certeza que quem está contigo não está dormindo não. Quem está contigo não está dormindo não, nem dorme, nem cochila o guarda de Israel. Ele nem dorme e nem cochila. Eu tenho um recado extraordinário para entregar para você. Esse recado ele é diferenciado. Por quê? Porque é diferenciado, porque foi o próprio Deus que mandou eu falar justamente para o povo dele, justamente para a igreja do nosso Deus que está literalmente corrompida. A igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo está literalmente sangrando e o nosso Deus, ele mandou dar um recado aqui pequeno, é um recado pequeno, mas é um recado de um conserto. O nosso Deus, ele quer que a igreja dele tenha um conserto imediatamente. O nosso Deus, ele quer que a igreja dele tenha um conserto literalmente com ele, tenha uma santificação. O nosso Deus, ele quer arrependimento. O nosso Deus, ele está querendo um pedido de perdão. Ele quer realmente que a igreja dele literalmente tenha um conserto, porque o nosso Deus, ele está espremendo o povo dele, ele está espremendo o povo dele. O que eu tenho para falar para você aqui agora é uma coisa séria que ninguém vai te falar isso, ninguém vai colocar nesses tempos, nessas lives aí, ninguém vai colocar. Por quê? Porque tem medo que as pessoas se afastem e eles percam o seu lucro, o seu lucro. As pessoas querem que você fique ali amarrado, laçado na mão deles, fazendo propósito, fazendo voto, fazendo isso, fazendo aquilo, porque dízimos e oferta, claro que é leis espirituais. As pessoas que não dizimam, as pessoas que não dizimam, as pessoas que não ofertam, por pequeno que seja a quantia, você pode ter certeza que as bênçãos financeiras, ela é muito difícil se manifestar. As pessoas só vivem com problema realmente. Eu não toco muito nesse assunto porque as pessoas ficam chateadíssimas com isso aí, e é um assunto muito importante, para o cristão. Mas o que Deus quer, ele quer é obediência. Essas pessoas que têm esses tempos aí gigantescos, que estão aí tudo milionário, tão milionária, às vezes as pessoas abusam do bom coração da ovelha, faz uma oração, é um propósito, que nem eu vejo gente aí nessas lives aí, é o propósito do dia, é o propósito da noite, é o propósito da tarde, e os idiotas aí tudo bancando. Será essas pessoas não visualizam que essas pessoas estão abusando do coração, estão abusando das ovelhas que estão acompanhando? Isso aí é abuso. Dízimos e oferta, é claro, porque é leis espirituais, mas esse abuso aí, literalmente, agora é em todo canto, todos os tempos, onde você vai ver, você passa pelo Vale do Sal, tem que levar um pacote de dinheiro, você passa pelo Vale de Açúcar, tem que levar um pacote de dinheiro. Isso aí são coisas que estão fora das leis espirituais. As pessoas estão abusando literalmente do coração das ovelhas, do coração do povo de Deus. E Deus está vendo que a igreja dele está totalmente corrompida, porque às vezes as pessoas, quando têm um compromisso com Deus, que está ali na obra 24 horas fazendo a obra, o nosso Deus, ele fala que o trabalhador, ele é digno do seu salário, ele é digno do
seu salário. Até aí eu concordo, mas tem gente que tem aí ministério mentiroso, que fala que tem igreja, que tem isso, que tem aquilo, e não tem nada, é só fachada, tudo mentira. Para quê? Para se beneficiar do dinheiro das ovelhas, e o dinheiro, aquilo ali, não serve para nada, aquilo ali é para levar para a balada de noite, para dar para outras pessoas lá, que eles vivem enganchados aí, um caso que as pessoas têm aí, ou um caso com uma mulher, um caso com um homem, sei lá que danado que é, mas é coisas que as pessoas ficam arrancando dinheiro de manhã, de tarde e de noite, tomando dinheiro literalmente das pessoas e estão enganando multidões. Só que essas pessoas estão literalmente na mão de Satanás. Ali só tem boniteza, só tem fachada, porque é tão bonito que se torna horrível pelo comportamento, pela brincadeira com o evangelho sagrado, porque às vezes a gente ali, às vezes conhece a palavra, mas tão desviada faz tempo, às vezes tem gente ali que às vezes conheceu a palavra, mas trabalha para Satanás, é uma bruxa, é um bruxo, é pessoas ali, são ciganos e ciganas que trabalham literalmente para Satanás e estão acreditando, e o povo de Deus está acreditando que as pessoas são de Deus, não são de Deus, são bruxas que o Satanás levantou para colocar aí na internet para enganar o povo. São literalmente pessoas que trabalham para demônio, pessoas que trabalham para Satanás, que estão ali o dia inteiro com a Bíblia na mão, mentindo para tirar dinheiro das pessoas. São pessoas que trabalham diretamente para as trevas, são a Jezabel da vida aí, que está distorcendo as pessoas do Evangelho. É a Jezabel que o inimigo levantou na época de hoje. Aparência, cenário bonito, aparência bonito, são literalmente Jezabel, estão ali trabalhando para Satanás, e o povo tão cego espiritualmente, estão batendo palma, aplaudindo de pé, mas isso aí vai chegar o dia da colheita, vai chegar o dia do acerto. Esse recado que eu vou dar agora é um recado que Deus está mandando eu entregar justamente para a igreja dele. O nosso Deus, ele está apertando o povo, ele está dando os sinais aí do que vai acontecer. Vai acontecer coisas terríveis aí com a humanidade que você não tem ideia do que vai acontecer. Eu postei um vídeo aí falando sobre o Apocalipse, falando sobre o terremoto. Esse terremoto, meu amigo, minha amiga, eu não quero te assustar, não quero deixar você aí com medo, não quero deixar você em situações deploráveis, mas esse terremoto você pode ter certeza que vai acontecer. Não adianta a pessoa falar que são as falhas de São Diego, não adianta você falar que são as placas tectônicas, porque essas questões aí existem, que são ciência, mas acontece que quem está no controle de tudo é o Deus vivo todo-poderoso, é o próprio Deus que vai sacudir a terra, é o próprio Deus que vai sacudir para as pessoas realmente se converterem, pararem com essa brincadeira com as coisas sagradas, pararem de ficar brincando, escarnecendo do nome do Deus vivo todo-poderoso, porque aí na internet o negócio está feio, é de manhã, de tarde e de noite, são as bruxas aí que o Satanás levantou, brincando e escarnecendo do Evangelho 24 horas, brincando literalmente, e tem milhões de pessoas que estão naquele barco ali e vão perder literalmente a salvação por causa dessas pessoas que estão aí. São demônios que o inimigo levantou agora no final dos tempos. As pessoas estão aproveitando porque tem muita gente precisando da palavra de Deus e as pessoas estão brincando literalmente com o Evangelho. É uma meia de bruxa, uma meia dúzia de bruxa aí que o Satanás levantou e colocou para fingir que está pregando o Evangelho, para distorcer. São uma Jezabel da vida aí que está distorcendo o Evangelho do Deus vivo, brincando com as coisas sagradas. E o nosso Deus, ele está vendo, ele não está se agradando, ele vai fazer coisas terríveis e você vai ver o que vai acontecer, você vai ver o que vai acontecer. Esse terremoto aí do final dos tempos, ele vai acontecer, não vai demorar muito, como você sabe que o arrebatamento vai acontecer. Antes disso aí, esse terremoto vai acontecer.
acontecer. Você pode ter certeza que o terremoto ele vai acontecer. Pode ser na China, no Japão. Você vê que em todos os lugares por aí o nosso Deus já está dando sinais, já está chacoalhando, está mostrando o que vai acontecer. Agora mesmo, nessa semana passada aí, na semana retrasada, foi na Turquia, na França, na Itália, em tudo que é lugar já está acontecendo coisas que Deus está dando sinais que o forte vai vir, que o forte vai vir. Não é isso aí não, isso que aconteceu na Turquia não vai ser um terço do que vai acontecer, porque esse terremoto aí que vai acontecer, ele vai literalmente rachar a terra no meio e você vai ver, vai morrer milhões e milhões e milhões de pessoas. Por quê? Porque está escrito na palavra, está escrito na palavra, e Deus não pode ir contra a palavra dele de jeito nenhum, e é o próprio Deus que está destruindo a terra, o próprio Deus que está destruindo a terra. Por que Deus está destruindo a terra? Pela maldade, pela prostituição, pela avareza, pela ganância, pela avareza, por tudo. Deus destruiu literalmente Sodoma e Gomorra por causa da prostituição. Às vezes a gente fala de prostituição, prostituição não é só se prostituir entre um casal, prostituição é se prostituir nas igrejas, é a mentira, o engano, a hipocrisia, a azareza, a arrogância. Isso aí são tudo prostituição diante dos olhos do Deus vivo todo-poderoso, e o nosso Deus vai fazer acontecer. Esses lados aí de Pernambuco, Maceió, isso aí, o nosso Deus já está dando sinais, já está dando estoque, já aconteceu vários tremores pequenos de baixa altitude, de baixa magnitude, já aconteceu, mas isso aí é o nosso Deus está falando. Olha, não fica pensando que aqui não vai acontecer. Em Alagoas, em Sergipe, em Pernambuco, essa semana já deram uns toques, já deram uns tremor. A semana passada em Salvador também a terra tremeu. Vai ser no mundo inteiro, meu amigo, minha amiga. Não fica pensando, porque tem um idiota aí que falou que é as falhas de San Diego, que aqui o cara é arqueólogo, que ele fala que é arqueólogo, sei lá que danado que esse cara é, mentindo aí na internet, falando que não vai acontecer. O cara não sabe de nada, o negócio dele é cavar defunto, porque arqueólogo mexe com arqueologia, não tem nada a ver com isso aí, e ele estava falando que não vai acontecer, vai acontecer porque é o próprio Deus que vai fazer, é o próprio Deus que está irando, principalmente que essa mentiraiada, que esse nojo, brincando com o santo nome dele vão, e Deus fala que dele ninguém escarnece, ninguém nem escarnece. Se você tiver com a tua Bíblia aí, se você tiver com a Bíblia aí, tu abre tua Bíblia em Malaquias 4, Malaquias 4, primeiro, o nosso Deus ele está falando, pois com toda a certeza, vem o dia em que eu destruirei a terra, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os mentirosos, todos os perversos, todos os maldizentes, todos os escarnecedores, todos se queimarão, todos os que não obedecem o evangelho do Deus vivo todo-poderoso, eu queimarei como uma palha seca na figueira, Aquele grande dia vem e se aproxima muito, depressa, não sobrará mais nem os ramos, algum, assim diz o Deus vivo todo-poderoso. Isso aí é em Malaquias 4:1, é o que Deus está falando que vai destruir. Ele vai literalmente destruir a terra. E essas pessoas que ele está citando aí, que estão brincando, levando o santo nome dele, vão de dia e de noite para se beneficiar, para aparecer, para ter nome, você pode ter certeza que vai tudo para o inferno sem perdão, é isso que ele está falando aqui. Eis que eu, vai vir o dia do Senhor, que eu destruirei a terra em fogo ardente, mais que uma fornalha.
todos os arrogantes, todos os mentirosos, todos os perversos, todos os maldizentes, todos os escarnecedores, todos aqueles que não obedecem o meu evangelho, você pode ter certeza que vai todo mundo ser queimado, vai ser todo mundo, você não tem ideia o que Deus vai fazer acontecer. Ele está falando aqui, todas essas pessoas, eu queimarei como uma palha seca na figueira, e aquele grande dia vem e está muito próximo, e está se aproximando, cada vez mais está ficando, e depressa não sobrará raiz e nem ramos algum, assim diz o Senhor Deus vivo todo-poderoso. E aqui em Zacarias, se tu abrir aí, tu vai ver que em Zacarias, ele fala aqui também, ele fala em Zacarias 14, primeiro, Zacarias fala, atentai-vos, Zacarias fala, atentai-vos todos vós que vem, atentai-vos todos vós que vem o dia quando todos os teus bens vai chegar os teus dias. Zacarias 14, 11, ele fala, olha, atentai-vos todos vós, eis que vem o dia, quando vai chegar o dia, quando todos os teus bens se tornarão como lixo e serão repartidos no meio de vocês. Isso aí é a maldição que Deus tem para a igreja dele, se não haver um conserto. Deus está pedindo literalmente para a igreja dele ter um conserto. Que contexto que é esse? As pessoas se arrependerem, pararem de brincar, tirar a maldade do coração, porque o nosso Deus, ele destruiu literalmente Sodoma e Gomorra por causa da maldade, por causa da prostituição, por causa da mentira, por causa da arrogância, por causa da prepotência dos avarentos, das avarezas. Você pode ter certeza que agora nesse tempo que nós estamos, está sendo pior. Por que está sendo pior? Porque é a igreja do Deus vivo todo-poderoso que está envolvida nessa nojeira. É a igreja do Deus vivo todo-poderoso que está envolvida nessas situações, nessas questões. E tem gente literalmente brincando, escarnecendo com o nome do Deus vivo todo-poderoso. Você acha que ele vai deixar isso para lá? Você acha que ele vai deixar que ele fala que dele ninguém escarnece? Tem resultado aí que você vê essas pessoas aí que estão brincando com o evangelho, que brincaram literalmente com a palavra de Deus. Você pode ter certeza, tem uns que até aparecem, aparece, se identifica que está brincando com o evangelho, mas vai tudo para o inferno, porque Deus já tirou um monte. E tem uns aí que não aparentam, são camuflados. Esses são os piores, que são camuflados, que estão aí na internet, brincando de dia e de noite com a brincadeira. São pessoas que Satanás levantou, são bruxas. Essas bruxas que estão aí, você pode ter certeza que isso aí é tudo obra de engano, que está enganando milhões e milhões de pessoas, distorcendo essas pessoas do evangelho. São os Jezabel da vida, Jezabel do passado. Ela a fonte, a Jezabel, o intuito dela no passado, era prostituição, com o povo do Deus vivo todo-poderoso. Ela foi levantada por Satanás, a Jezabel, para distorcer o povo do evangelho, se prostituindo espiritualmente. Não é prostituição de carne, é se prostituir literalmente espiritualmente. E a Jezabel, ela foi levantada por Satanás no passado, a mesma coisa é agora. São camuflado que você pensa que é um cordeiro, aquilo ali é um verdadeiro lobo e loba, e está destruindo a igreja do Deus vivo, está distorcendo, e essas pessoas vão perder literalmente a salvação por causa dessa Jezabel da vida, por causa dessas bruxas que estão aí na internet, se dizendo que é missionária, se
dizendo que é profeta, se dizendo que é pastora, se dizendo que é pastor. Essas pessoas aí que Deus sabe, na real da história, que quem é quem. Podem ganhar milhões aí, porque a internet ela é um meio de comunicação que ela vai nos quatro cantos da terra e ninguém sabe o comportamento de uma coisa dessa aí. Se você quer saber, se você analisar, se você puxar o histórico de uma pessoa dessa, você sabe que não tem nada a ver, é uma legião de demônio incubada para se beneficiar, para querer pegar nome, para atrapalhar o evangelho do Deus vivo. E isso que Deus está falando aqui em Zacarias, em Malaquias 4:1, isso que Deus está falando aqui em Zacarias 14, você pode ter certeza que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque o nosso Deus, ele já está dando sinais em tudo que é lugar, que esse terremoto vai acontecer e vai morrer bilhões e milhões de pessoas praticamente sem a salvação por causa dessa Jezabel da vida, por causa dessas bruxas aí que o Satanás levantou, que estão falando que são missionárias, que são pastoras, que são profetas. A Jezabel, ela era uma profetisa de Satanás, ela é uma profetisa de Satanás, e a mesma coisa está acontecendo agora, tudo camuflada, se dizendo profetisa, se dizendo pastora, se dizendo pastor, se dizendo missionária, e o nosso Deus, ele sabe que é tudo mentira, ele sabe que é tudo engano, ele sabe que são verdadeiras obras de Satanás no meio do povo dele para distorcer as pessoas da salvação, e essas pessoas tudo aí com a salvação comprometida por causa dessas obras do inferno, por causa dessas obras de engano. São obras literalmente de engano. Eu estou dando esse recado para nós se posicionarmos, para nós ficarmos espertos. Por quê? Porque nós somos a igreja do Deus vivo todo-poderoso, e o inimigo, ele está no meio da igreja fazendo uma lambança do inferno, está fazendo uma mistureba danada, está fazendo uma confusão tanto no inferno. Nós estamos ter que vigiar 24 horas, porque isso que está acontecendo aí foi profetizado pelo próprio Jesus há 2000 anos atrás, que o Satanás ia levantar essas pessoas, que ia enganar, se fosse possível até os escolhidos, se fosse possível até os eleitos, que iam fazer prodígios e maravilhas e enganarão a muitos, são pouco que Jesus falou, não, Jesus falou que seria a muitos, e está acontecendo hoje, literalmente. A igreja do Deus vivo, ela está fachada, ela está cega, ela está literalmente sem enxergar nada, são entendimentos espirituais que as pessoas estão sem, e vai acontecer coisas extraordinárias, a pessoa vai perder literalmente a salvação por causa dessas bruxas. Você pode ter certeza que são coisas que vão acontecer, que o nosso Deus vai fazer. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está com nojo da igreja dele, ele está com nojo. É a mesma coisa da igreja do passado, a igreja primitiva, a Tiatira. A igreja Tiatira, ela se corrompeu no passado por causa de uma bruxa, por causa da Jezabel. Essa Jezabel, ela era da igreja primitiva da Tiatira. Se você ler o Apocalipse, você vai ver que a igreja Tiatira foi a única que se corrompeu diante do Deus vivo todo-poderoso. Não está vendo? Agora não é diferente, da mesma coisa. Agora são bruxas que Satanás levantou, se enganando as pessoas pela aparência, pela boniteza, se entregando às pessoas, para as pessoas não saírem do canal, não saírem dos templos, se entregando, cantando literalmente às pessoas. São obras de enganos mentirosas que estão aí, Jezabel da vida, são coisas que você não tem ideia, brincando com as coisas sagradas. E o nosso Deus já está vendo e já tem preparado para essa pessoa um presente extraordinário. Você sabe que presente que é esse? É o inferno. O inferno vai ser o presente dessas pessoas, que o nosso Deus já está de olho, está com nojo, e o nosso Deus não quer nem ver essas pessoas pintado na frente dele, não quer perder nem pintado na frente dele. Por isso que você vê
vê que de vez em quando cai um pastor, de vez em quando bate um carro, de vez em quando as pessoas falam, não, ele era bom, ela era boa, foi arrebatado. Às vezes não é arrebatado, às vezes é o próprio Satanás que leva, porque eu conheço vários que estão nessas condições. Eu conhecia um que tinha um ministério com várias igrejas, uma pessoa muito bem sucedido que tinha um ministério com várias igrejas, mas o homem, ele era uma verdadeira obra de engano. Aí na internet está cheio disso aí. Ele tinha, quando foram ver a vida do camarada, ele tinha 7 mulheres fora a esposa dele, era 7 mulheres, era 7 amantes fora a esposa dele. Você sabe como foi que esse homem morreu? Ele foi jogar final de semana no sítio dele, foi jogar bola no final de semana com os filhos, ele morreu, ele caiu no meio dos filhos, caiu no meio lá, o Satanás arrastou ele ali na hora. São laços que o Satanás tem preparado para essas pessoas, que as pessoas estão pensando que está passando despercebido, são laços que o Satanás prepara. Também tinha um profeta aí pro lado de Mauá, o cara tinha uma agenda lotada 24 horas para fazer pregações enganando a milhão de pessoas. Saiu final de semana com a noiva, terminou uma pregação, saiu para balada. É o que está acontecendo na internet. Você não fique pensando que está fora não, que está assim de gente que termina as lives, termina aquelas coisas lá e vai para balada gastar o dinheiro das ovelhas com bebida, com qualquer tipo de porcaria lá. Você não fique pensando que está fora, de jeito nenhum não está fora. São pessoas que têm orientadores espirituais numa macumba, na umbanda, na quimbanda, eles têm os orientadores deles e vai qualquer tipo de trabalho para quem tentar até sair do canal. Você não fique pensando que isso aí é brincadeira, que é uma coisa séria, que é uma coisa séria. O que eles querem é que a pessoa fique ali laçado, amarrado e bancando 24 horas até falar chega, até falar chega. Essa pessoa saiu literalmente da balada e quando foi voltar de manhã para casa, esse profeta, que se dizia profeta, um camarada conhecido, um camarada novo, que tinha muita agenda, muita fumarava, quando ele chegava era lotado, fazia uns cultos aí, uns eventos que era lotado de gente atrás desse camarada, mas o camarada, ele era louco até o certificado, que ele bateu com o carro, a noiva dele bateu com o carro no poste, ele morreu imprensado na hora e foi direto para o inferno. Por quê? Porque foi o próprio Deus que permitiu, porque estava brincando com as coisas sagradas. Quando as pessoas levantaram a vida dele, quando fizeram autópsia, constou droga, constou bebida, constou isso, constou aquilo, quer dizer, o camarada já estava na mão de Satanás faz tempo e estava pregando camufladamente para milhões de pessoas, e as pessoas falam, coitadinho, coitadinho nada, o cara estava escarnecendo do evangelho do Deus vivo todo-poderoso, e Deus fala que dele ninguém, ele escarnece. Você pode ter certeza que essas pessoas que estão brincando aí, estão brincando com o evangelho, vão pagar caríssimo, vão pagar caríssimo, e a colheita já está perto de chegar, não vai muito longe mais não, não vai lá muito longe mais não, que o nosso Deus é Ele próprio que vai acabar com a terra, é o nosso Deus próprio que vai destruir essa monte de carniça que tem aí, é o nosso Deus que vai destruir esse povo nojento aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus que vai fazer acontecer. Eu estou te dando esse recado, que é um recado diferente, que o próprio Deus mandou eu te entregar. Se você gostar desse recado, você deixa o teu gostei, compartilha. Se você deixar também, se não gostar, amém. É uma coisa que Deus está mandando entregar. É um recado duro para as igrejas, para as pessoas começarem a se posicionar, porque Deus ele está dando sinais do que vai acontecer e não vai demorar muito não. Não vai demorar muito não. São coisas que Deus está mandando avisar, porque Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele não quer que nenhuma alma se perca, porque aquelas pessoas ali na Síria que teve esse terremoto,
terremoto aí, foi questão de segundo, morreu milhares e milhares de pessoas ali, questão de segundo, não vai dar tempo nem de você pedir perdão a Deus. Se você tiver umas questões dessa aí, vamos se posicionar, vamos pedir perdão a Deus, vamos renunciar a essas práticas do mundo. Eu sei que as ovelhas, eu tenho certeza que não está nesse tipo de situação, mas se tiver, renuncia, se santifica, te arrepende, porque o Deus ele está querendo um conserto literalmente com a igreja dele. Chegou a época do conserto, e se a pessoa não se consertar, vai pagar um preço tremendo. Eu estou dando esse recado, o recado foi dado. Deus abençoe a tua família, a tua casa, os teus entes queridos. Deus abençoe literalmente a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.